Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo 94, capítulo 25 das evocações, considerações gerais. Eu disse no vídeo anterior, acredito, que íamos gravar apenas só 2 vídeos, mas como eu sei que a minha dívida está muito grande, então eu prefiro trabalhar um pouquinho mais. Então vamos gravar mais um, se der a gente grava mais outro, não sei, vamos ver. As pessoas falam assim, mas você grava muitos vídeos, depois não dá pra gente acompanhar. Dá sim. Se pra acompanhar fofoca na televisão dá, analisa. Quantas pessoas ficam em busca de reportagem, nesses lixos que ficam aí, com todo respeito, a respeito de política, isso, aquilo, manifestações aqui, manifestações ali. Nada contra o Estado democrático. Nada contra. Mas você há de convir comigo que o brasileiro não tem feito nada mediante aos desígnios das leis de Deus para tomar água limpa em 2023. 2.000 anos sendo orientados pelos profetas, pelos mártires, orientados pelo Cristo, orientado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, orientado por Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, pelos mártires do Espiritismo. Olha o termo. Orientados pelos os mártires do Espiritismo. Porque existe os mártires do cristianismo, mas existe os mártires do Espiritismo. E as orientações de todos os mártires do cristianismo e do espiritismo entrou num orifício e são no outro. E a humanidade sempre preferiu Barrabás. 2.000 anos. Agora, estão reivindicando água potável, água mineral. Não vou dizer que as pessoas não têm direito, mas em 2.000 anos, Emmanuel nos disse que a humanidade em 2.000 anos de cristianismo melhorou 2 milímetros. Então, gente, a responsabilidade não é de um só. A responsabilidade é da humanidade. Em uma casa, a responsabilidade do zelo de cuidar da casa não é só da esposa, é do marido, é dos filhos, é das filhas, é dos genros, é da visita, é de quem chegar na casa. Eu aprendi uma coisa desde criança. É uma falta de educação. Quando você é convidado a almoçar ou jantar ou lanchar na casa de alguém, é uma falta de educação. Que depois do almoço, ou depois da janta, ou depois do café, você deixa ali os talheres sujos sobre a mesa. A responsabilidade de quem usou é ir até a pia da cozinha e lavar aquilo que ele usou. Mesmo que os donos da casa não queiram, mas é o dever de cada um. Se usou, tem que lavar. Porque ninguém é escravo de ninguém para lavar isso e lavar aquilo. Mas e se a família não permite? A família não manda no teu comportamento,
educacional. É você que impõe a tua educação. Levante-se e vá lavar os talheres que você usou. Levante-se e vá lavar a xícara que você tomou chá ou café. Ai, deixa aí. Não tem nada desse negócio, deixa aí. Isso é falta de educação. Isso é falta de educação. Nós temos o direito de zelar daquilo que nos serviu. Ninguém tem o direito de ser escravo uns dos outros. Então, por isso que a situação está desse jeito. Porque é uns transferindo para as costas do outro, o outro transferindo para as costas do outro. Então, você gostaria de tomar água limpa? Vá à fonte. Cuide da fonte. E você sabe o que é a fonte? A fonte é Deus, é Jesus. A fonte é Hippolyte Leodenzard Rivail. A fonte é a tua transformação moral, é o teu intelecto, as tuas atitudes. Procure se integrar a tudo. Onde eu me encontro, eu me integro a tudo. Não tem um item que me passa despercebido. Às vezes as pessoas podem até pensar, ele não notou esse pensamento. Ele não captou esse pensamento. Eu deixo as pessoas pensar assim, é direito das pessoas. E eu não vou ficar dizendo também, você está pensando isso, você está pensando aquilo. Seria falta de educação da minha parte. Mas nós temos que estar atento, porque nós não sabemos a hora que as trevas irá nos utilizar. E se nos encontramos atentos, a hora que as trevas se aproximam, oramos, rogamos e nos afastamos das trevas. Nós não sabemos a hora que os benfeitores espirituais irão nos utilizar. Quando ele se aproxima, permitimos, graças a Deus e a Jesus, que eles se façam presente. Então, vamos dar sequência. Isto se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Isso é relativo. Porque, como nós já explicamos noutros vídeos, não os de hoje, nem sempre você se confabula com os teus entes queridos. Você tem que ter conhecimento. Os integrantes da casa têm que ter conhecimento de fato, realmente, para saber se aquele espírito qual ali se apresenta é o espírito do Benedito. Na casa espírita séria, mesmo assim, tem que ter esse trabalho, essa perspicácia, tem que analisar o que não é feito nas casas espíritas não sérias. Pois não existe aqui na Terra aquelas pessoas que ligam para as outras pessoas fingindo que o neto ou a neta foi pega num sequestro e uma criança lá do outro lado finge ser a neta ou o neto. Vovó, vovô, eu fui sequestrado. Se a senhora não depositar o dinheiro que eles estão pedindo, eles vão me matar, vovó. E a vovó acredita? O vovô acredita? As pessoas acreditam? Milhões de casos ocorrem no Brasil e no mundo. Só depois que tudo acontece,
que a pessoa percebe que foram enganados por aqueles coitados que encontram-se trancafiados nas penitenciárias. Gente, o exemplo nós temos no corpo físico, como já disse várias vezes. Lidar com o que nós estamos vendo já não é fácil. Imagine lidar com o que nós não estamos vendo. Então vejamos, isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Às vezes, o desejo ardente da pessoa em querer se confabular, dialogar, né? Se comunicar, e confabular significa tudo isso, com o seu ente querido, leva a pessoa a agir de uma forma assim, como se diz, fanática. Ela não percebe que está sendo imprudente, arrogante, não está se prevenindo contra os embustes, contra as intempéries, e que espíritos malévolos, levianos, impostores, charlatões podem ali muito bem passar pelos teus entes queridos. Nós temos avisado isso. Mesmo aqueles que se diz conhecedores da doutrina dos espíritos caem nestas armadilhas. Agora imagine aqueles crédulos, aqueles que não têm conhecimento, aqueles ignorantes de conhecimento, aqueles que estão ali totalmente ao relento. Eu quero falar com fulano, eu quero, mas não analisa as consequências dos atos, não analisa as atitudes, o comportamento, a moral, não analisam o preparo que é preciso. É verdade? Julgamos dever fazer a estes propósitos algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não acedam a esse desejo. Mas isso é difícil. Kardec disse algo aqui agora que é difícil. Olha só. Julgamos dever fazer a estes propósitos algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não acedam a esse desejo. Ora, Kardec, se a humanidade recorre a estes hipócritas no corpo físico, a estes antagonistas no corpo físico, a estes charlatões mistificadores no corpo físico, justamente porque eles adoram os holofotes, eles adoram aparecer nos tabloides, eles adoram aparecer nos canais de televisão quando entrevistados por aqueles imbecis, pseudos apresentadores de programas de televisão, porque são uns imbecis que visam apenas ibope. Nunca se preocupam com a moral e com o intelecto da humanidade. Eles estão preocupados ali, esses imbecis, desses apresentadores de programas de televisão e desses tabloides, eles estão preocupados com o ibope. Eles não estão preocupados com as informações.
Eles não estão preocupados com a educação, com a mudança de hábito, de comportamento, de atitude da humanidade. Por isso são antagonistas. Por isso são antagonistas. Esses seres, posso dizer com todo respeito, é o churume do lixo, intoxicando a sociedade a cada vez mais se sucumbir. Porque eles vivem da ignorância da humanidade, em vez de orientar os ignorantes, porque ignorância é uma qualidade que a partir de então, desde que você as instrui, se torna automaticamente um atributo. E quem está disposto a conceder ao outro meios para que ele auto se eduque espiritualmente, nem dizendo materialmente, porque materialmente tudo perece, mas espiritualmente tudo sobrepõe através da imortalidade da alma. É lamentável isso. Então, Kardec, 99% dos médios, Kardec, como você mesmo disse, Kardec, espíritas, começai pela teoria, porque quando deparardes com as intempéries, não sentirão dificuldades em desintegrá-las. Não queiram começar pela prática, porque todo aquele que começa pela prática se perdem em meio às dificuldades. Que aquele, através da teoria, não se perderia. Então os médios hoje estão vaidosos. Os médios hoje estão pensando que prestam. Os médios hoje estão pensando que eles são a última bolacha do pacote. Médios não prestam. Médios não têm que aparecer. Médios não devem buscar tabloides. Médios não devem buscar destaque. Não devem buscar tribunas. Médios não devem buscar programas televisionados. Porque quem tem que aparecer é Cristo. Mas a vaidade é tão grande que quanto mais holofote, melhor. Então a humanidade recorre a quem? É aquele ditado: se você corre, o bicho pega. Se você permanece, o bicho come. Recorrer a quem? Tá difícil. Mas uma coisa eu lhe digo: não desanime. Porque o paió pode ser grande. Você pode demorar anos e anos para encontrar a agulha de crochê da vovó que perdeu no paió. Mas uma hora você encontra a agulha no paió certo. Não tem esse ditado?
Você não está encontrando casas espíritas sérias na tua cidade? Estude as 5 obras básicas na tua casa. É melhor do que você, nas casas espíritas que você se encontra, cavando mais buraco, para depois você, nas próximas encarnações, ter que vir a tapar. E a hora que você estiver lá tapando, não reclame, porque orientado você está a partir de então. Ah, mas eu não consigo. Jesus mesmo nos disse: onde estiver um ou mais reunido em meu nome, ali eu estarei. E nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é onisciente, onipotente, onipresente, limitado. Porque ilimitado é Deus. Só que Deus não é onisciente, onipresente, onipotente. Por quê? Porque Ele está além desses conceitos. Mas nós aceitamos. Porque é o nível evolutivo ao qual nós nos encontramos. Você viu como que é tão fácil? Então, se você se senta sozinho ou sozinha, eleva o teu pensamento a Deus. Evoque o professor Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, ou aquele que você quiser. Esses de nível mais elevado. Com seriedade, com fé, com amor, com caráter. Não brinque, porque senão você vai receber uma visita desagradável e depois você vai passar mal. Pode ter certeza, Deus é Pai. Vendo a tua sinceridade, Ele envia um nobre representante dele até você, que ali te aplica ungüentos, medicamentos, e te consola. É melhor que você, em determinados lugares, usando um termo da terra, dando murro em ponta de faca. Falando mal, não. Mas observe o autopersonalismo nas casas pseudo-espírita. Aqui mando eu. Mas como diz o Evangelho, e muito também sou odiado e detestado. Só que a pessoa não sabe. Você pode mandar, mas você não imagina quantas pessoas te detestam. E é este o propósito de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Minhas ovelhas muitos se reconhecerão por muitos se amarem, e não por muitos se degradarem. Então, casas espíritas que os integrantes se degradeiam, Jesus não está presente. E sim a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme e a maledicência. Porque é preciso tomar bastante cuidado. Porque quantas pessoas nas casas espíritas estão derrotando outras pessoas através das fofocas, através da maledicência, da maldade, da propagação de algo que as pessoas não têm nada a ver com a vida dos outros. Se esquecendo-se de que todos nós somos irmãos em processo de evolução. Se esquecendo-se de que Jesus, há 2000 anos atrás, praticamente nos disse: se eu não tenho direito de julgar essa meretriz, nenhum de vocês também tem direito de julgar ninguém. Antes de julgar alguém, julguem a si próprios. Não foi isso que ele disse, mas quando ele disse: aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. É praticamente isso que acabamos de dizer. Espírita, amai-vos
espíritas, instruí-vos. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Quem ama, quem se ama, quem instrui, quem se instrui, não tem espaço para maledicência, para falar mal da vida dos outros. Tem espaço, sim, para se colocar na vida dos outros para ver o quanto pode ser útil. Porque no próximo ele se vê e da mesma forma como ele gostaria de ser tratado, ele trata a todos por igual. Então você observa que em 5 linhas, praticamente 3 vídeos. Isso ainda vai longe, mas vamos deixar para o próximo vídeo, porque nós ainda temos outros trabalhos pela madrugada fora. Até o próximo dia.